Atos, capítulo 4. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 4. Eu confesso que ficaria muito feliz em ouvir o bispo pregar para nós hoje de manhã, porque é um homem de Deus, um amigo pessoal. Mas eu confesso que essa palavra está no meu coração desde segunda-feira. Eu compartilhei um pouquinho dela na terça-feira, no nosso culto de terça-feira. E quando essa oportunidade aconteceu, eu falei, essa é a palavra que deve ser ministrada na igreja hoje. Atos 4, eu já falei sobre isso em alguns ambientes diferentes, mas nós estamos completando 15 anos. Há 15 anos Deus tem usado esse lugar para falar a vida de muitas pessoas, não é verdade? Talvez você tenha se convertido aqui ao longo desses 15 anos. Talvez você esteja num processo de conversão, descobrindo quem é Deus por causa dessa igreja, por causa do que você está vendo aqui, graças a essa igreja estar aberta. E isso é bom demais. Então eu quero te convidar a pensar na chave mais importante para que essa igreja continue a avançar. Nós já temos, irmãos, mais do que muitas igrejas mais velhas do que nós. Já temos estrutura, já temos conforto, já temos valores financeiros de uma conta bancária que servem para abençoar alguns projetos. Já temos, eu posso dizer isso, uma equipe maravilhosa que está cada vez mais engajada como liderança dessa igreja. Enquanto eu ouço muitos pastores reclamarem de reunião de liderança, disso e daquilo, minha liderança é complicada, eu posso dizer, olha, me desculpa, mas assim, eu não vou fazer inveja, mas eu tenho uma liderança maravilhosa, que está cada vez mais comprometida com o reino de Deus, está cada vez mais com um olhar espiritual e missionário para com a nossa igreja. Então nós já temos tudo isso. O que nós devemos desejar como igreja para os próximos 15 anos, se Jesus não voltar antes? Está aqui nesse texto, a chave de uma igreja vitoriosa. E quando eu falo uma igreja vitoriosa, eu quero que você se coloque nesse ponto, porque a igreja é você. Pastor, já ouvi isso 10 milhões de vezes. Então assume isso, porque se você não assumir isso, a gente não avança. Atos, capítulo 4, versículo 31, mostra para nós a consequência de uma igreja que entendeu o valor dessa chave espiritual. Diz assim a palavra de Deus: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu vou ler de novo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, que isso seja um grande presente para a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a chave de uma vida gloriosa na presença de Deus. Eu espero que isso aqui seja um lembrete, porque o que eu tenho visto é tudo menos isso. Nós estamos diante de uma igreja, nós acabamos de ler um relato de uma igreja que orou, e diz a Bíblia que depois de eles terem orado, o lugar onde eles estavam reunidos, aconteceu o que no lugar? Teve um terremoto. Nós estamos aí acompanhando na televisão terremotos, não é verdade? Só que os terremotos que nós temos visto têm trazido tragédia, morte, terror, pânico, desespero, de pessoas desabrigadas, uma comoção mundial, gente enviando mantimento. Só que aqui nós estamos diante de um terremoto que é físico, mas que não traz morte, não traz problema, não traz complicação. E infelizmente as igrejas do século 21 esquecem de pedir e principalmente de viver esse terremoto. É um terremoto como consequência de uma igreja que ora.
Essa palavra oração é uma palavra tão dita, tão cantada, tão pronunciada, tão estudada, mas muito pouco praticada, meus irmãos. Eu falo isso com muita vergonha. Nós precisamos aprender a voltar a ter uma vida de oração ativa. Se você não é cristão, se você não é cristã, não faz muito sentido orar, porque você não acredita no Deus que talvez nós acreditemos. Mas se você é cristão, se você é cristã, e não tem uma vida de oração acima de uma média, pelo menos saudável, aos olhos humanos, o que significa isso? Dizem que para nós sermos saudáveis, nós precisamos ter uma alimentação regrada, com hábitos alimentares certos, com horário. Ninguém vai viver uma vida saudável comendo uma vez ao dia, ou uma vez a cada 2 dias, ou uma vez por semana. Ninguém vai viver de uma forma saudável fazendo isso. Dizem que para uma vida saudável, um dos maiores inimigos é o sedentarismo. Ninguém ao longo de uma vida vai conseguir ter saúde sendo sedentário, não praticando exercícios físicos. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi com os europeus. Nós temos um apelo ao corpo no Brasil muito forte. O corpo, principalmente no Rio e São Paulo, existe um apelo ao músculo, um apelo à aparência física. A aparência física, essa palavra é importante, que às vezes estraga o próprio corpo. Tem gente se matando a longo prazo por causa de uma aparência física, querendo resultados imediatos, tomando bomba, fazendo coisas para ter uma vida aparentemente invejável, mas que chega nos seus 50, 60 anos, tudo desmorona, e traz na sua bagagem câncer, traz na sua bagagem problemas. Então a aparência física, ela é muito louvada no Brasil. É um dos países com maior índice de cirurgias plásticas do mundo. E os europeus me ensinaram a cuidar da saúde. Os europeus não estão tão preocupados com a sua aparência física, mas estão muito preocupados com a sua saúde. Até porque num contexto ateísta, aquela vida é a única que eles têm, acabou ali, virou minhoca. Então cuida bem do pouco que você tem nessa terra. É mais ou menos isso que eles pensam. Então eles não são sedentários. A minoria dos europeus tem uma vida sedentária. Eles fazem exercício não muito pelo prazer, mas pela necessidade de uma vida saudável. Eles correm, eles caminham, eles têm um índice de obesidade na França, é um dos menores do mundo. É impressionante. O cenário, a paisagem muda. Você vê pessoas magras e dificilmente você vê pessoas gordas. E é engraçado como nós no Brasil, se nós olharmos as estatísticas, nós estamos engordando, nós estamos entrando em crises de diabetes, nós estamos entrando em problemas cardiovasculares de uma forma muito mais intensa. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Tudo a ver. Porque essas pessoas têm hábitos regulares para manterem a sua saúde em dia. Só que nós, irmãos, nós esquecemos que a nossa maior saúde é espiritual. E que mesmo quando a saúde estética vai embora, nós temos uma arma poderosa. E o mais impressionante é que nós usamos um fuzil como se ele fosse um estalinho. Isso é o que me impressiona na vida da igreja. Nós usamos uma bazuca como se ela fosse um confete. E nós não damos valor, ou não entendemos, ou não experimentamos o que a oração pode fazer na vida de uma igreja. E essa é a chave para que essa igreja viva os próximos 10, 15, 20 anos de forma gloriosa. Só que então tá bom, pastor, então vamos botar todo mundo para orar, mas tem orações e orações. Tem oração que faz a terra tremer, como essa que nós vamos estudar rapidamente, e tem oração que não move nem a unha do pé, talvez, do Espírito Santo. Qual é a diferença? É mais uma vez uma coisa que me impressiona.
Nós lemos aqui a consequência de uma igreja que ora. E hoje, nessa vida bombada, nessa vida de anabolizante, a gente quer tudo muito rápido. A gente quer lotar as igrejas das campanhas das 5 semanas. A gente quer lotar as igrejas das campanhas dos 3 pulinhos. A gente quer lotar as igrejas da campanha da água benta ungida, da campanha do lenço de Israel, da campanha do óleo que eu jogo na minha televisão e unjo não sei o que e vai dar certo, e eu dou 3 pulinhos e São Longuinho arruma um maridinho para mim. Essas campanhas dão muito resultado físico, dão muito resultado de audiência, mas essas campanhas não fazem a terra tremer. O que eu vou falar aqui, eu falo com muito temor, porque eu amo arte. Eu trabalhei profissionalmente com arte muitos anos, amo dança, amo pintura, leio muito sobre isso, valorizo demais isso. Eu falo com a minha esposa que se eu fosse rico, talvez eu ia ser o melhor amigo dos artistas, que o que eu ia comprar de arte, o que eu ia comprar de produto, o que eu ia consumir de arte, eu falo para ela, os artistas iam querer ficar do meu lado o tempo todo, porque eu gosto. Mas o que me impressiona é que quando eu vejo na televisão, nos anúncios que eu vejo aí na internet, campanhas de avivamento, culto do avivamento, culto disso, culto daquilo, são pessoas dizendo que o ministério de dança e um louvor bem colocado vai trazer o avivamento para o Rio de Janeiro. Eu falo, não é assim. São pessoas que estão confundindo uma emoção ou uma comoção, e nós estamos aí no meio de um evento chamado Rock in Rio, que mexe com o país inteiro, e não quero julgar certo e errado, regrinha teológica, espiritual, pode ir, não pode ir, pastor, isso aí, não é você e Deus, meu amigo. Tem muita música não evangélica mais crente do que música evangélica, isso eu sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer evento de aglomeração, qualquer evento que leva muita gente, a gente é comovido a fazer coisas por impulso. Se você está lá no meio de um show evangélico ou do Rock in Rio, e todo mundo começa a levantar a mão para lá e para cá, não importa se é evangélico, não importa se não é, a tua tendência daqui a pouco está igualzinha. E todo mundo pega o celular e acende a luzinha, e está aquela linda e maravilhosa imagem. A tua tendência, eu não vou ficar de fora dessa, não é assim que a gente pensa? Só que a gente tem usado esses mecanismos que nada tem a ver com a espiritualidade de Deus nas igrejas. E a tendência é agir conforme a massa e levar a massa para uma ação de massa. E aí, conferências de avivamento passam a ser conferências de massa que geram uma emoção, uma comoção coletiva, que todo mundo gosta, é gostoso, mas que não gera e não traz um tremor de terra. Como diz o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com trepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vemos tremores de músicas e disso, do novo hit evangélico, e disso e daquilo, mas eu não vejo a corrupção diminuindo, eu não vejo a criminalidade diminuindo, eu não vejo a nossa cidade mudando, eu não vejo pessoas olhando para os evangélicos falando, olha, esse povo é meio louco, esse povo é diferente, mas se tem uma coisa que eles são coerentes com aquilo que eles fazem. Eu não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo um traficante que se diz evangélico xingando 10 milhões de palavrão, mandando quebrar um centro de espírita de candomblé numa favela, em que nesse momento eu me coloco do lado do dono daquele terreno, porque a pessoa está ali quebrando aquilo ali. Ó, se não quebrar esse santo, se não quebrar essas guias, eu venho aqui te matar porque eu não quero isso. É uma intolerância, e aí eu concordo. E nesse momento eu olho aquilo ali e falo, em que ponto nós chegamos? É um traficante que vem com essa história e envergonha o nome do Evangelho. E traz uma situação que eu olho quebrando. Eu não gostaria que alguém de uma outra religião viesse aqui quebrar a minha igreja. Então eu não posso querer quebrar um centro de candomblé em nome de Jesus, porque tudo que isso traz é ódio, vingança e uma grande panela de pressão que o mundo se encontra hoje. Um querendo matar o outro literalmente, porque é isso que ele fala no vídeo que viralizou aí essa semana. Se não quebrar, vai morrer. Eu sou filho de um Deus que ao invés de matar, morreu por amor. É o extremo oposto do que eu vejo na televisão. É o extremo oposto do que eu vejo quando eu vejo um debate que 2 pastores, homens de Deus, ao invés de saírem mais crentes, mais tementes ao Senhor, saem jogando farpas uns aos outros. Então isso não é avivamento.
e que lotam seus auditórios trazendo campanhas milagrosas para o seu encontro, para o seu novo trabalho, para o seu novo carro. Tudo isso é justo, tudo isso é válido. Eu sou um dos mais pidões do reino dos céus, talvez. A minha lista de pedidos nunca diminui, ela só aumenta. Eu peço coisas que vocês nem imaginam, até vaga de carro na rua eu peço. Então fica tranquilo, você já pediu também? O pastor pede também? Não, pode ficar tranquilo. Sábado você vai para a praia, aquele negócio lotado assim, arruma uma vaguinha para mim aí, bota a vontade de alguém de ir embora da praia agora e abre uma vaguinha. Eu peço até isso, irmãos. Então não é isso, não é esse o problema. O problema é que nós precisamos entender que tipo de oração faz tremer a terra, e eu quero ler essa oração. A partir do versículo 23, nós começamos a ouvir uma história incrível, incrível, de um povo que precisa viver isso. Por causa do Evangelho, por causa do anúncio do Evangelho, os discípulos foram presos, prenderam eles e começaram a fazer uma série de ameaças para ele. Se vocês falarem desse nome, se vocês falarem desse tal Jesus, se vocês saírem dessa cadeia agora e continuarem a falar, vocês vão morrer. A gente vai prender vocês de novo. E a gente vai fazer pior do que fez antes. É isso que acontece versículos antes do 23. E aí diz a palavra, no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Que irmãos? A pequena igreja que se reunia de forma escondida nas casas. E lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes. Que coisas eram essas? Eram ameaças. Olha, se vocês pregarem a palavra de Deus, vocês vão ser presos de novo. Ouvindo essas histórias tristes e ameaçadoras, diz a Bíblia o seguinte: unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor. Ou seja, eles chegam para Deus e falam: Deus, você é Deus, você é poderoso, e isso aqui, os reis da terra, as autoridades se levantaram e se ajuntaram contra os seus filhos. E aí diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, como gentios, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, ele fala: Deus, olha, eles só estão fazendo o que a gente já imaginava. Esse povo aí só está fazendo o que já era previsível, falando mal de Jesus, vindo contra a gente. E aí vem a chave dessa oração. Agora, Senhor, olha o único pedido deles, olha o único pedido desse povo, diante de uma ameaça de prisão, diante de uma ameaça de morte, diante de uma ameaça de complicação, diante de uma ameaça de tudo que vocês possam imaginar. Eu fico me imaginando nesse grupo. Eu fico imaginando que a minha oração seria: Senhor, vem com teus carros e cavaleiros, expulsa esses caras daqui. Senhor, joga esses demônios para fora. Senhor, protege a gente. Senhor, faz a gente ficar invisível aos olhos deles. Senhor, oh Deus, livra a gente desse mal. Essa seria a minha oração, talvez. Mas eles dizem o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Que pedido kamikaze! Por que que os discípulos foram presos, irmãos? Porque eles estavam anunciando a palavra de Jesus. Por que que eles foram soltos, irmãos? Porque disseram para eles não anunciarem mais a palavra de Jesus. E o que que a igreja pede, irmãos? Senhor, nos dá ainda mais intrepidez e ousadia para anunciar a palavra de Jesus. É loucura. Eles estão falando em outras palavras o seguinte: Senhor, nos dá mais ousadia, mais intrepidez, para se necessário for, sermos presos pelo teu nome, para se necessário for, irmos para a cadeia, sofremos todas essas ameaças que nós ouvimos. Nos dá ainda mais intrepidez para pregar aquilo que tem ameaçado essas pessoas, nos dá ainda mais vontade de falar da tua palavra. Eu falei: gente, só tem maluco. Enquanto, ainda tem mais.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, eles foram presos por causa de uma cura. Um coxo foi curado na porta de uma sinagoga, e esse negócio deu uma ziquezira, um problema danado, e por causa daquele problemão eles acabaram na cadeia. E aí, além deles falarem, Senhor, dá mais ânimo ainda para a gente pregar, faz o seguinte, vem com mais cura e com mais prodígio ainda, Senhor. Eu fico imaginando Deus olhando essa situação e falando, pronto, a ficha caiu. A ficha caiu, não tem como a terra não tremer, porque o meu povo entendeu quem sou eu, e não teme mais a autoridades e a ameaças e a problemas. E aí, tendo eles orado, meus irmãos, a terra treme, e todos se enchem do Espírito Santo, e com intrepidez saem daquele lugar, anunciando mais ainda a palavra de Deus. Que texto glorioso, irmãos, ele fala por si só. Está faltando isso nas igrejas de hoje. Nós somos bons, sabe para quê? Para julgar e para condenar pessoas. Somos muito bons às vezes. Evangélicos gostam de julgar uns aos outros. Não a gente, né? Graças a Deus, só as outras igrejas, né, irmãos? Essa aqui não. Gostam de falar, né? Aquelas igrejas, não pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. Ih, aquele ali não anda não. Aquele ali, a gente é bom para isso, né? Dá vontade, né? Julga, condena. Mas o que Deus pede de nós é um coração contrito, é um coração cheio da palavra dele, e uma oração que faz a terra tremer. Meus irmãos, é aquela oração que diz, olha, diante desse mundo do politicamente correto, em que se eu falo de uma verdade do Senhor, eu vou talvez arrumar uma não adesão total. Senhor, me dá intrepidez para viver o teu evangelho. Senhor, me dá intrepidez para viver a tua palavra. A gente é bom para julgar culto, é bom para julgar tempo da mensagem, é bom para julgar se o ar-condicionado está funcionando bem ou não. Aqui também não, irmão, só nas igrejas de outras cidades, graças a Deus. Mas às vezes a gente esquece que o evangelho não tem nada a ver com cânones, não tem nada a ver com metodismo, com ser batista, presbiteriano, não tem, é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais intenso, não tem nada a ver com construir belos templos, belíssimas catedrais. O evangelho não tem nada a ver com isso. Dentro de uma casa onde as pessoas estavam escondidas, o poder de Deus se manifesta e a terra treme, irmãos. Isso é avivamento. Nós precisamos ser de uma igreja onde a terra treme. E essa terra não vai tremer por diferença política partidária. Essa terra não vai tremer porque nós decidimos todos votar no lado direita ou esquerda ou centro. Não é isso que faz a terra tremer. Tem gente virando inimigo por causa de diferença política partidária. Quando Jesus vem e fala, o meu reino não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, essa palavra tem que ser uma palavra muito prática para as nossas vidas. A oração não é algo bom. A oração não é um pingente que a gente pendura no nosso pescoço e tem ali como um... Sei quem já jogou aqui trunfo. Quem já jogou Uno, né? Daquele Uno. Aí tem aquelas cartinhas 1, 2, 3, daqui a pouco vem aquela carta mais 4 colorida com tudo, né? Opa, essa carta aqui eu guardo para os momentos ali de... Olha para quem está do teu lado, porque quem vai sofrer quem está do teu lado. Se for um cara gente boa, tu segura. Não é assim? Quem está jogando Uno ali, vai... Oração não é um super trunfo ali que você joga no momento. Não, a oração é vital para que você tenha um relacionamento saudável com Deus. A oração não é uma lâmpada mágica que você esfrega e sai um gênio e fala, vai, faz os seus 3 pedidos, frequenta a campanha das 7 semanas, pula ali, joga a aguinha de Israel e no final os teus pedidos vão ser resolvidos. Não é isso. A oração é o seguinte, ou você fala comigo, ou você não tem parte comigo. Nós enchemos os nossos hinos e louvores da palavra noiva, somos a noiva de Cristo. Eu nunca vi uma noiva que está prestes a se casar e fala tão pouco com seu noivo como a igreja em alguns momentos.
Esquecemos de falar sobre o casamento, sobre momentos de glória. Esquecemos de falar que a nossa vida, no nosso trabalho, não é o mais importante, o salário que vai cair na minha conta, mas é o que eu vou fazer com ele, como eu vou administrar a minha vida, como eu administro minhas finanças, como eu trato o meu vizinho, como eu trato a minha empregada doméstica, como eu, como empregado doméstico, trato o meu patrão. Essa é a diferença da nossa vida. E é isso que vai fazer essa igreja caminhar de forma gloriosa e que vai fazer o chão tremer nesse lugar. Amém. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Não foi uma oração: Senhor, meu carrinho está ruim, me dá um carro novo. Pode orar, irmão, porque eu também peço. Está ruim o carro? Está queimando gasolina? Está dando problema? Pede um novo. Trabalha para isso, seja honesto, corra atrás. E peça para o Senhor para abrir portas, para Ele fazer coisas que às vezes a gente não consegue. Pode pedir, mas não é essa oração que faz a terra tremer. A oração que faz a terra tremer é uma oração que diz o seguinte: Senhor, eu só vejo tragédia nesse mundo. A minha vontade é sair do Brasil, Senhor. Mas se eu sair do Brasil, Senhor, eu vou encontrar países iguais ou piores aos meus. Porque a gente fica nessa, a grama do vizinho é sempre mais verde, irmãos. A gente descobre a grama do vizinho e fala: não é tão verde assim, até queimada. Não é isso, Senhor, me tira desse furacão. Não, Senhor, me dá intrepidez para pregar a Tua palavra, para viver como uma igreja de verdade, para administrar os dízimos e ofertas que são colocados aqui de forma séria, com projetos sérios, que vão transformar a vida de pessoas, que vão trazer pessoas aqui nesse altar e vão ser libertas de vício, de escravidão, de adultério, de pornografia, porque a gente não liberta, mas o Espírito Santo liberta, irmãos. Essa é a nossa oração. Senhor, que cada centavo, que cada culto, Senhor, que cada momento não seja preenchido com ritos e doutrinas que há 200 anos atrás faziam sentido e hoje nada tem a ver com a nossa realidade, mas que o Teu Espírito Santo inunde essa igreja. E que nos próximos 5, 10, 15 anos nós possamos ter pessoas entrando aqui, e não pelo pastor. Meus irmãos, o meu maior sonho, eu sempre falo isso quando eu vou pregar em igrejas que não são as minhas, meu maior sonho não é que as pessoas conheçam o meu nome, o pastor, meu maior sonho é saber que no dia que eu estou pregando lá, o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém, que talvez eu nunca mais vá ver. Você está do lado de alguém no teu trabalho, que hoje está trabalhando contigo, e nesse mundo globalizado nosso, semana que vem vai trabalhar lá no Japão, e você nunca mais vai ver, e você tem duas oportunidades: ser indiferente, deixa ele lá, cada um com seus problemas, ou ser um homem ou uma mulher de Deus, que vai olhar aquela vida ali, vai olhar aquela pessoa ali, e não vai entrar com um chavão religioso: olha, vai para a minha igreja, que tudo se resolve. Não! Mas que vai virar para ela e falar: olha, Deus te ama. Pô, mas eu bebo, eu fumo. Isso aí não importa, não. Isso aí não importa, isso é muito pequeno para quem é Deus. Pode vir do jeito que você quiser. Não, mas eu moro longe. Nem precisa vir na minha igreja. Você precisa experimentar o Deus que eu sirvo. A igreja é uma consequência que você vai achar uma. Isso vai fazer a terra tremer, irmãos. É a gente passar pela rocinha, é ver essa guerra que a gente está vivendo nesses dias, e ao invés de ficar desesperado querendo fugir dela, estender nossas mãos como Jeremias fazia em meio ao caos. Jeremias em meio ao caos, em meio a uma terra árida, em meio a uma terra que ninguém dava valor, ele tirava dinheiro e falou: eu quero comprar esse terreno aqui, porque esse terreno aqui vai valer ainda muito dinheiro. Olhos espirituais. Enquanto todo mundo vê desgraça, todo mundo espreme o jornal e sai sangue, você estende as suas mãos e fala: Senhor, a sua graça, a sua misericórdia valem mais do que a vida, e eu quero ver essas pessoas. Eu acredito que o maior dos traficantes pode ser a pessoa pior do mundo, mas se o teu evangelho de verdade entrar na vida dele, tudo muda, Jesus. Meus irmãos, nós não temos noção do poder do nosso Deus. Eu acho que, eu estou terminando agora, porque eu quero que a gente termine orando. Eu acho que se eu chamasse algumas pessoas aqui, espero eu que muitas, e esse é o meu desejo, o meu maior sonho, é no final de uma pregação começar a falar assim: olha, quem tem um testemunho para contar de fruto de oração na sua vida, que veio uma fila aqui que a gente tem que emendar o culto da manhã com o culto da noite de tanto testemunho, onde, como disse o pastor Roberto, onde o sobrenatural vira natural, onde a igreja passa a viver o sobrenatural de forma natural. Esse é o meu sonho. É inflamar a tua vida,
e saber que você não precisa do culto necessariamente. O culto é um instrumento de Deus, é um momento maravilhoso, é bom demais estar aqui, mas ao longo da semana esse período fica muito curto, 1h30. Você precisa estar na tua casa, ajoelhar, colocar sua vida diante de Deus, ir para o teu trabalho, olhar o teu trabalho. Você não precisa falar uma palavra de crentez, não precisa, mas você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo, a ponto das pessoas olharem para você e falar: que loucura é essa? Que valores são esses que para mim já tinham acabado, mas você ainda tem? Que prioridade é essa que é a tua, que pega o seu dinheiro tão sofrido, e ao invés de comprar a terceira blusa ou a terceira bolsa da Michael Kors, vai lá e doa para uma pessoa que você nunca viu na vida? Que loucura é essa? Que mundo é esse que você vive, que não é o meu? E aí você fala: eu quero te apresentar uma cultura que não é desse mundo. Amém. Essa é a nossa oração. Tem problema não, irmão, não é pecado ter bolsa da Michael Kors, não. O pecado é você olhar para isso e achar que isso vai trazer felicidade e prazer pleno para a tua vida. Isso é pecado. E achar que só isso vai te sustentar, só isso vai te fazer se afirmar como ser humano. Isso é pecado. O pecado é você olhar e achar que para você ser alguém na vida, você tem que ter o mesmo patamar de outras pessoas. E como nós falávamos na classe de integração, o fruto disso, a consequência disso é você ver aí, como eu sempre falo aqui na igreja, um ator tão renomado como Robin Williams, fruto, símbolo do humor mundial, do sucesso mundial, ganhador de Oscar, ganhador de prêmio, um dos meus atores prediletos, se mata. Porque tem tudo e descobre que o tudo não vale nada. Eu quero orar com você. Me lembro de um testemunho de um homem que era dono da empresa Flores de ônibus. Se você já andou na Baixada Fluminense, já talvez tenha pego o ônibus da empresa Flores. E a família Flores era uma família que tinha tudo na sua vida, menos flores. Era uma tragédia. Filhos viciados, filhos drogados, filhos com síndrome do pânico. E eles não tinham nada, tinham mansão, tinham iate, tinham veleiro. Isso tudo é bom, tudo é bom. Se Deus te permitir ter uma vida muito próspera financeiramente, esse não é o problema. Tudo é válido, mas não se esqueça de que tudo é vaidade. E eles tinham uma vida arruinada, irmãos, arruinada, tinham tudo, mas não tinham nada, até que entrou um jardineiro para trabalhar na casa deles, que era membro da igreja batista, metodista lá de Nilópolis, de Edson Passo. E esse jardineiro não tinha nada, ganhava um salário mínimo por mês. Só que tinha a maior presença que alguém pode ter na sua vida, era cheio do Espírito Santo de Deus. E enquanto ele cuidava das flores daquela mansão, que de flores não tinha nada, porque era uma tragédia, ele ministrava o amor de Deus. E por causa daquele jardineiro, irmãos, aquele homem simples, que não tinha um português estritamente correto, não tinha uma cultura tão eloquente ou tão abastada de diplomas quanto a família para a qual ele trabalhava. Enquanto ele trabalhava naquele lugar, o amor de Deus foi se multiplicando até o dia que ele teve a oportunidade de simplesmente falar do amor de Deus dos seus patrões. E resumindo uma longa história de oração e amor, os seus patrões se convertem, seus filhos se convertem, e toda uma mudança naquele quadro acontece. Pessoas são libertas de vícios, pessoas são libertas de síndrome do pânico, pessoas são libertas de remédio tarja preta, por causa de um jardineiro que ganhava um salário mínimo, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a orar, quero convidar você a sair do seu lugar, vir no altar. Isso não é um presente para você, isso é necessidade para a tua vida espiritual. Se você tem uma vida de oração média, eu quero convidar você a falar: Senhor, diante dessa palavra, essa igreja não pode caminhar melhor do que ela vai caminhar se eu não for um homem ou uma mulher de oração. Se eu não for um homem ou uma mulher que vou colocar minha vida, meus irmãos, a começar em mim. Eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho vários defeitos. Tem membro na minha célula, tem ovelhas minhas na minha célula, me ensinando a ser um melhor cristão. Está acontecendo uma situação na minha célula, uma discussão que aconteceu há 10 dias atrás, que está me ensinando a ser um melhor cristão, por causa de uma pessoa que nem membro da igreja é. Então é assim a nossa vida. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas, nós temos pecados, nós não admitimos nossas falhas, mas eu creio no poder da oração.
Eu creio que o que lota essa igreja vai fazer a terra tremer e vai fazer a gente ter que ter o 5º culto aqui num domingo. Não é uma palavra bem colocada, não é uma teologia bem estruturada, mas é o poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus que vai caminhar sobre a tua vida, vai caminhar sobre a minha vida. Comece a orar agora. Enquanto nós cantamos esse cântico, feche os seus olhos e comece a orar. Comece a orar. Essa palavra serve de exortação, essa palavra serve de alerta, porque nós não precisamos de dinheiro, Pai, para sermos extremamente usados por Ti. Não precisamos de uma saúde perfeita, queremos ter isso tudo. Se for possível, sim, queremos ter prosperidade, queremos ter saúde, queremos, Senhor, ter beleza, queremos ter roupas novas. Isso não é pecado, Pai, mas o meu pedido para essa igreja, nesse aniversário de 15 anos, é que a partir de hoje, terça-feira, você falou tanto a esse respeito também, Senhor. A Deus, mas que nós sejamos conhecidos, Pai, como uma igreja que ora. Deus, uma igreja que ora, oh Deus, que faz a terra tremer. Deus, uma igreja que não ora apenas pelos nossos próprios interesses. Uma igreja que não ora apenas, Senhor, pelos nossos próprios pedidos. Isso é saudável, isso é permitido, Deus, mas que nós possamos exercitar a oração, ó Deus, para que com intrepidez nós possamos anunciar a Tua palavra, ó Deus, e que o anunciar da Tua palavra venha mesmo sem falarmos nada, ó Deus, que a nossa conduta, que nossos valores, que a nossa integridade, ó Deus, que quem nós somos, ó Deus, que os cargos que nós ocupamos no nosso trabalho, ó Deus, que o trabalho que nós estamos agora, que pode nem ser o melhor do mundo, passe a ser enxergado, ó Deus, como um celeiro missionário. Ó Deus, aqueles que estão aposentados, aqueles que estão desempregados, aqueles que trabalham em casa, donas de casa, ó Deus, que você possa abrir os olhos dos teus filhos, para que eles enxerguem a potência, ó Deus, do teu reino, da atuação da vida deles no teu reino. Comece a dar sentido para cada uma das vidas dessa igreja. Ó Deus, comece a dar sentido para cada um de nós através de uma vida de oração. Pai, se nós oramos pouco, ó Deus, que nós possamos nos levantar daqui, no mínimo com a disposição de dobrar. Deus, se existem pessoas aqui que têm uma oração religiosa, quando acorda, quando dorme ou quando vai comer, Pai, que elas saiam daqui de uma forma muito prática, sabendo que elas podem orar dentro do carro, sabendo que elas podem orar tomando banho, sabendo que elas podem orar, Senhor, indo para o trabalho, sabendo que elas podem orar dentro do trabalho, sabendo que elas podem falar contigo, olhando a televisão, vendo uma notícia de uma tragédia, elas podem levantar as suas vozes e encherem os seus lábios diante de um Deus vivo, de um Deus real. Enche a nossa igreja com o desejo e a prática de oração. Ó Deus, que a oração seja algo tão valoroso, Senhor, tão valorizado, que os cultos de oração terça-feira, ó Deus, que o nosso culto de oração às 9 horas, ó Deus, sejam cultos tão queridos, tão cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que ao longo da semana a nossa igreja possa orar, Pai, sem cessar. E dessa maneira nós teremos a chave de um crescimento saudável. Leva-nos a Tua paz nessa tarde. Abençoa a reunião da liderança que nós teremos agora. Ó Deus, que sejam coisas que vão edificar, que vão fazer com que o Teu reino cresça. Pai, nós não estamos aqui para exaltar homens e mulheres, mas para
para que venha o teu reino, Senhor, para que a tua vontade seja feita. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.